Toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, desceu o Senhor Jeová para ver a cidade e a torre, essa que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar? Senhor, nós rogamos que no dia de hoje o Senhor nos permita entender a Tua palavra. Que o Senhor, pela Tua misericórdia, nos ilumine com o Teu Espírito Santo, como cantamos, dando-nos, ó Deus, a compreensão da Tua verdade. E compreendendo a Tua verdade, com mente e corações cativos, possamos, ó Deus, ser aqueles que fazem o que o Senhor quer, num mundo de confusão, num mundo que é cheio de trevas. Que as palavras dos meus lábios, na Tua presença, Senhor meu, rocha minha e Redentor meu. Amém. Essa história certamente encontra-se no meio da grande história da Bíblia. Aliás, é uma das histórias chaves no processo de compreensão de como acontece a criação, a queda e a redenção. Na série de exposições que estamos fazendo aqui no livro de Gênesis, nós temos visto que Deus criou todas as coisas com um propósito. Deus criou com um objetivo. Deus criou com uma orientação. E o homem, depois de ter sido criado, feito à imagem e semelhança de Deus, de ter recebido o padrão de Deus para fazer todas as coisas, rebelou-se contra o seu Criador. Nesse processo, o homem entra em completo desequilíbrio, porque conhece o mal, que ele não sabe lidar com ele conhece a mentira, deixa de crer na verdade, ele se rebela contra o Criador e ele quebra o padrão da imagem de Deus no qual ele foi criado. Essa queda, essa rebelião do homem, ela toma conta de
todas as áreas da sua existência. Ela toma conta de todas as áreas da vida. E aqueles mecanismos da queda, trazidos pelo inimigo, por Satanás, eles agora fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa existência. Eles agora fazem parte da nossa própria natureza, que nós chamamos de natureza caída, cheio de consequências, as quais nós temos que lidar dia a dia com elas, para não nos vermos em trevas. E aí então precisamos, no meio do mundo caído, de redenção. Redenção. Não há como o homem viver em equilíbrio nesse mundo sem que ele seja resgatado, sem que ele seja redimido, sem que ele receba salvação da parte de Deus. Enquanto o homem não recebe isso, ele vive nessas trevas. Ele vive no seu pecado, ele vive voltado para si mesmo, ele vive para servir a si e aquele que se assenhorou da sua vida, que é o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Então o homem precisa de Cristo, ele precisa reconhecer o mundo no qual ele vive, ele precisa reconhecer o seu próprio pecado, ele precisa reconhecer a sua necessidade de salvação e ele precisa entregar-se e render-se a Cristo. Cristo que chama, Cristo que acolhe, Cristo que elege, Cristo que busca para que nós vivamos nessa luz. E nós caminhamos, queridos, para uma história de consumação. Uma história de consumação. Um tempo no qual nós almejamos, nós desejamos ver a restauração de todas as coisas conforme está prometido na Bíblia. Tempo quando o mundo será totalmente refeito e nós vamos ver novo céu e nova terra. Tempo em que toda a causa do pecado vai ser eliminada depois do grande julgamento de Deus. E viveremos então naquilo que conhecemos como um paraíso restaurado. O paraíso de Deus renovado. E ele vai ser claro, perceptível a todo olho. Aliás, nesse tempo de julgamento, nós aprendemos na Escritura que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que esse mundo tem um Senhor. E esse Senhor é Jesus Cristo. Ele reina, Ele é o dono, Ele é o Senhor, e isso vai ser reconhecido por todos aqueles que se rebelam contra o Senhor. Nós, os salvos, os crentes, nós já reconhecemos isso. Nós já aprendemos isso. Nós temos a antecipação. É por isso que a Escritura diz que nós não vamos passar por julgamento e juízo. Porque nós já confessamos o senhorio de Cristo. Nós já confessamos e já nos dobramos diante dele, sabendo que ele é Senhor. Não sem lutas, não sem entraves, não sem batalhas, mas certamente sabemos e reconhecemos que esse fim virá. A história de Babel, que encontra-se aqui nesse processo, ou no meio dessa história, ela é mais uma demonstração de que esse processo de pecado continua no meio dos homens, continua no nosso meio. É muito interessante, porque, em primeiro lugar, essa história ela é uma ironia bíblica. Existe ironia na Bíblia? Existe. Essa história, alguém olhando de fora assim, diz assim, é quase uma piada. Quase uma piada. A maneira como o homem age diante de Deus é uma piada. A maneira como ele se rebela. Aliás, de novo, o nosso texto tem aquela estrutura que eu expliquei para vocês, uma estrutura que a gente chama de quiástica. Segue aquele mesmo padrão de toda a narrativa do dilúvio. E se você olhar na estrutura, você vê que toda a terra tinha só um idioma e termina com muitas linguagens em toda a terra.
Vemos ali que o povo se estabelece para se reunir, para se ajuntar, e Deus os dispersa. Eles dizem um aos outros: vamos fazer tijolos. E Deus diz: vamos fazer confusão. Eles intentam construir uma cidade e uma torre. E Deus desce para ver. E a ironia do texto está exatamente aí. Deus não consegue ver do céu. Eles achavam que estavam fazendo um negócio tão grande que eles iam entrar no domínio de Deus e Deus ia ficar acanhado com aquilo que eles fizeram. E a ironia do texto é exatamente essa. Para Deus ver, ele tem que descer, porque lá de cima ele não consegue ver. Então Deus desce, olha e fala assim: que piada. Que piada a rebelião do homem. Não é assim que diz o livro dos Salmos? Ri-se o Senhor dos céus. Ele ri dessa tentativa arrogante do ser humano de colocar-se contra ele, de dizer que ele não existe, de dizer que ele não faz nada, de dizer que ele não está no domínio das coisas. Deus ri disso. Mas esse riso de Deus tem consequências sérias. Nesse riso de Deus existe juízo. E é interessante que a história de Babel não tem nenhum traço de graça. Todas as outras histórias que nós estudamos até agora, todas elas eu terminei explicando e mostrando o lado da graça de Deus atingindo. Aí parece nenhuma linguagem de graça. Uma linguagem absoluta de juízo contra aqueles que não são os filhos de Deus. Assim é o contraste, queridos. Assim é esse contraste daquilo que o homem tenta fazer aqui na terra e daquilo que Deus é e aquilo que ele faz no céu e a maneira como ele controla absolutamente toda a história humana. Nós temos ao longo das nossas exposições tratado das duas sementes, não é? A semente da mulher e a semente da serpente. Aqui nós encontramos mais um episódio na Bíblia em que essa semente da serpente se destaca, aparece e quer fazer algo que está além dos seus limites e além da sua capacidade. Essa história mostra como Deus destrói um reino secular para dar lugar ao seu reino eterno, e isso é um tema dominante da Bíblia toda. Essa história nós chamamos de história de Babel. Ora, o nome Babel é Babilônia. Esse é o nome. E essa Babilônia, ela vai ser, ao longo da narrativa bíblica, esse grande inimigo de Deus, que vai, em alguns momentos, oprimi-lo debaixo da mão de Deus, para ensinar-lhe a verdade. Por exemplo, para onde é que o povo vai cativo? O povo vai cativo para a Babilônia. E a própria história da Bíblia, no livro de Apocalipse, ela termina com a queda de quem? Da Babilônia. A queda da Babilônia. O lugar onde o homem se rebela contra Deus. Essa é uma figura bíblica reconhecida. Décadas atrás apareceu um filme nojento chamado Rio Babilônia. É um filme todo a respeito de prostituição. E Babilônia é conhecida no livro de Apocalipse como a mãe de todas as prostitutas. É interessante como o mundo vive em torno da perversão daquelas coisas boas que Deus criou, incluindo a sexualidade. Então o texto de Babel, ele vem para nos ensinar que Deus vai destruir esse reino secular
para colocar no seu lugar o reino eterno. E a nossa narrativa, na verdade, ela começa no capítulo 10, no versículo 1, aquilo que nós chamamos de a Tábua das Nações. Existe aqui um elemento interessante, porque nós vamos ver que na Tábua das Nações, os 3 filhos de Noé, que saíram da arca, junto com as suas esposas, eles tiveram filhos, e a partir desses 3 filhos é que nascem todas as nações. Nós vimos anteriormente, no final da narrativa de Noé, no capítulo 9, que Noé fez profecias a respeito dos seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, incluindo o fato de que a descendência de Cam é uma descendência amaldiçoada por causa do ato daquele filho, que foi um ato de desvergonha diante de Deus, quando ele descobriu a nudez do seu pai. Observa como o elemento da sexualidade está presente. O elemento da sexualidade está aqui presente. E a maldição exatamente em função desse mau uso disso que Deus havia criado para o bem e para cumprir os seus planos, para cumprir os seus projetos. A primeira bênção que aparece na Bíblia é a bênção de Deus da fecundidade, da multiplicação, da reprodução, seguida do conceito da ordem de Deus de crescimento, de encher a terra. E aqui na narrativa de Babel, junto com a Tábua das Nações, nós encontramos a rebelião do homem contra a primeira bênção de Deus. Rebelião do homem contra a primeira bênção de Deus. Eles constroem aquilo para dizer, não, nós não queremos nos espalhar, nós não queremos fazer a vontade de Deus, nós não queremos encher a terra, nós queremos fazer aquilo que é a nossa vontade. E nós vemos aqui também uma inversão. O autor, ele inverte a ordem. Normal seria a gente ler o capítulo 11, né, na nossa ideia linear, seria lermos o capítulo 11 e entender por que as nações por que elas existem, por que elas se dividiram. E aí no capítulo 10, no texto anterior, entender ou ler, né, por que cada um se dividiu segundo as suas línguas, segundo as suas nações, segundo as suas diferentes famílias. Então, o autor inverte isso de maneira proposital, exatamente para nós entendermos, para nós vermos que quem faz essas coisas é Deus, que quem divide o homem é Deus, que quem separa o mundo é Deus, porque o homem havia se ajuntado para fazer aquilo que é mal, aquilo que é contrário à vontade de Deus. A Tábua das Nações, e nós não vamos lê-la completa, são 32 versos, ela tem divisões muito claras, muito objetivas. Primeiro ela tem uma introdução e uma conclusão, né, bem claras. São essas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, e nasceram-se filhos depois do dilúvio. E no final, o último verso da tábua diz, são essas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, segundo as suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. E o capítulo 11 vai explicar o quê? Como eles se disseminaram, por que Deus, no final das contas, os dividiu, os separou nesse processo todo. Então nós temos aqui mais uma genealogia, e de novo dá para ver com clareza que essa genealogia, ela não tem propósito cronológico, como nós vimos lá na genealogia do capítulo 5, não nos foi dado para que a gente fizesse as continhas e descobrisse quantos são, de onde vieram, quantos anos passaram, mas ela tem uma estrutura diferente e muito proposital. Por exemplo, os filhos de Noé são Sem, Cam e Jafé. Só que quando o autor começa a falar das genealogias, assim como ele já havia feito antes, ele propositadamente coloca Jafé no começo. Não seria normal dizer assim, olha, eles são os filhos de Sem, Cam e Jafé. Então, de Sem nasceu fulano, cicrano, cicrano.
de Jafé nasceu e assim por diante. Não, ele coloca Jafé primeiro. E aí então a história de Jafé, ela é bem curta. São versos 2, 3, 4 e 5. Os filhos de Jafé são X, Y, Z. Os filhos de Javã, que são etc. Esses repartiram entre si as ilhas das nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e as suas nações. Logo depois vem a genealogia, ou a tábua dos filhos de Cã. E esse sim vai ocupar a maior parte do texto. Quase todo o texto é ocupado desses chamados filhos de Cã. Então o texto descreve, no meio da genealogia, ele coloca alguns detalhes que ele quer chamar a nossa atenção. Verso 9, que esse Cuxi foi, Nimrod foi valente caçador diante do Senhor, aí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Então ele começa a nos preparar para a próxima história, ou para a conclusão dessa história, como surgiu Babel. Ele continua descrevendo, e no meio desses filhos de Cã estão vários dos inimigos dos filhos de Deus ao longo da história. Por exemplo, ele vai falar de Babel, ele vai falar da Assíria, ele vai falar de Nínive. Logo no comecinho, lá no verso 6, ele diz Cuxi e Mizraim. Mizraim é o Egito. São esses vários inimigos dos filhos de Deus. E por último, então, ele termina a parte dos filhos de Cã, como nos outros, são esses os filhos de Cã, segundo as famílias, as línguas, as terras, em suas nações. E aí depois ele vai falar mais curto dos chamados filhos de Sem. A Sem, ou Sem, foi o pai de todos os filhos de Éber, e no meio ele coloca um indivíduo, um personagem em destaque, verso 15, a Éber nasceram 2 filhos, um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. O que o autor está fazendo? Ele está ligando Babel, lá da geração dos filhos de Cã, com a geração dos filhos de Sem, quem era quem naquela época e por que se dividiram. E aí então ele encerra essa terceira sessão da mesma maneira. São esses os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Então nós temos mais uma genealogia. Algumas coisas importantes da gente lembrar e aprender a respeito aqui. Esse é o relato dos filhos de Noé. Diferente do capítulo 5 de Gênesis, da genealogia que nós vimos lá, que são os filhos de Adão, aquela genealogia ela era linear. Ela vem uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Aqui não, ela é uma genealogia que a gente chama segmentada, divide os filhos em 3 blocos e segue a linearidade dentro de cada um. Mas ela tem uma lógica, ela tem uma estrutura clara, refrão introdutório, refrão de conclusão e assim por diante. Isso é muito importante. Existem palavras-chave que ligam a genealogia ao texto de Babel, que vai vir no próximo capítulo que nós vamos olhar, né? Ele fala claramente sobre terra, sobre idioma, sobre linguagem, sobre nação, e cada um falava na sua própria língua, ou cada um, talvez melhor explicando, cada um tinha o seu jeito de falar. O narrador sutilmente coloca no meio da genealogia o princípio, uma nota biográfica que vai trazer então a história de Babel mais adiante. Então existe uma clara intenção no texto, quando ele inverte e coloca a genealogia primeiro, a história depois. Uma coisa interessante dessa genealogia, uma nota teológica, né? O texto diz assim, e eles tiveram filhos. Originalmente a gente lê o texto, e filhos lhes nasceram. O autor quer dar certeza para o leitor, de saber que filhos são coisas que vêm de Deus. A saber, eles não são, esses homens todos que têm os seus filhos, eles não são os atores da história.
Eles são os recipientes de Deus para ter esses filhos. E aí então ele divide os filhos, os seus territórios, seus clãs, suas nações, seus idiomas. E no meio da história então nós temos esses dois destaques, que eu já mencionei rapidamente. Cuxi, que é pai de Nimrod, e o nome Nimrod significa nós nos rebelaremos. Então ele está chamando essa rebelião original, que apareceu no capítulo 1, ele está chamando essa rebelião que no capítulo 3 de Gênesis, a rebelião que aparece nos filhos de Caim no capítulo 4, e a rebelião agora que apareceu no capítulo 6, quando os homens se tornaram maus, todo o intento do seu coração se tornou mau, e então os homens fazem o quê? Eles constroem cidades. É interessante isso. Aliás, a primeira menção que nós encontramos do conceito de cidade está onde? No capítulo 4 de Gênesis. Quem é o primeiro construtor de uma cidade? Lembram? Caim, o assassino. É quando os homens se juntam, quando os homens se reúnem, e agora eles não têm domínio sobre o mal. Lembra? Deus disse, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês delas comerem, vão morrer. Satanás vem com a proposta dizendo, nada, Deus sabe que no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser igual a Deus. E eles comem, e eles tomam, eles de fato tornam-se conhecedores do bem e do mal. Mas quando eles se tornam conhecedores do bem e do mal, e eu estou usando aqui a terceira pessoa, na verdade eu devia usar a primeira, quando nós nos tornamos conhecedores do bem e do mal, o que acontece? Nós não temos o controle sobre o mal, e nós nos tornamos escravos dele. É por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 7, miserável homem que sou, o bem que eu quero, eu conheço, eu sei o que é o bem, esse eu não faço, mas eu acabo preferindo e fazendo o mal. Esse é o reflexo que nós encontramos da queda na nossa história. E aqui então os homens constroem cidades, e eles constroem Babel, e eles constroem a Assíria, e eles fazem essas coisas exatamente para preservar esse mal. Para preservar o mal. Se unem para garantir o mal. Eles se unem para se colocarem acima de Deus. Então esse homem, Nimrod, nós nos rebelaremos. Ele constrói a cidade, ele constrói Babel, e depois esses países, essas nações que são fruto dessa história, vão ser aqueles representantes da descendência da serpente, e vão ser os inimigos de Deus. Já no meio da genealogia de Sem aparece Peleg. A gente chama isso de uma figura, um nome feio, chamado paronomásia. O nome representa uma situação. O nome de Peleg significa, ou ele tem esse nome, porque nesse tempo Deus dividiu. O nome Peleg significa divisão, porque em seu tempo a terra foi dividida. A divisão resultante de Peleg, que é filho de Eber, do seu irmão Joctã, ela é fundamental para nós entendermos a história da redenção. Por quê? Porque é a partir de Eber, que é um descendente de Sem, que vai vir Terá, e Terá é o pai de Abrão. E é a partir de Abrão que Deus vai abençoar quem? Todas as nações. Gente, não tem nada na Bíblia que é aleatório. A história, ela é contada de uma maneira que nós possamos entender, compreender, para ter a compreensão plena, completa, daquilo que Deus vem fazendo ao longo de toda a história humana. E Deus então chama esse Abrão, e esse Abraão vai ser uma bênção para todas as famílias da terra.
A última dica interessante que o narrador deixa no texto é que quando ele conta a história de Jafé nessa tábua, e ele conta a história de Sem nessa tábua, ele usa números múltiplos, completos. Então ele vai 7 filhos, depois ele conta 7 gerações, quando ele conta a história de Cã no meio, não tem nenhum número certo. A história de Cã é caótica, a história de Cã é bagunçada. A história daqueles que Deus vai carregar e vai levar para abençoar, ela é ordeira. Ela é uma história proposital. Então, no final da história, quando você soma todas essas gerações, você encontra quantas nações? 70. 7 vezes 10. 2 números que representam a completude, perfeição. E aí então, a partir desse número é que Deus vai abençoar toda a terra, com 7 filhos de Jafé, com os diversos filhos, os 12 filhos e os 14 nomes dos filhos de Sem, e assim por diante. Então essa é o propósito, essa é a ideia dessa narrativa da Tábua das Nações aparecer primeiro. Termina a Tábua das Nações, vem a rebelião, que é quando o homem busca a sua autonomia. Esse, queridos, é o grande pecado do homem. É o pecado de querer livrar-se de Deus, de seguir a sua própria lei, a sua autonomos, de viver por si mesmo. E é aí que nós vemos a semente da serpente a serviço de si mesma, a serviço de querer livrar-se e libertar-se de Deus. E assim vive o homem que não conhece a Deus, que não louva a Deus, que não busca a Deus. Ele não tem significado, então ele busca para si um significado na sua autonomia. Ou ele se torna escravo de outrem, ou ele se torna escravo de si mesmo. Mas o fato é que ele continua a mostrar, a representar, a demonstrar a sua rebelião contra o Todo-Poderoso. Havia uma só linguagem, e eles partiram do Oriente, pararam numa planície. Lembra qual foi o último lugar onde os filhos de Noé estavam? No monte, aonde a arca parou. E agora eles saem de lá, e eles vão migrando para o Oriente. E então eles têm todo esse projeto, toda essa ideia de tornar o seu nome célebre na terra. Muito bem, como é que funciona essa rebelião? Primeira coisa, a linguagem deles servia como uma unidade para o pecado. O homem, ele gosta de se associar para o pecado. Aqui, os habitantes dessa cidade, a gente pode chamar eles de babelitas, ou os babilônios, não é? Eles se uniram para o pecado. E o pecado deles é muito semelhante aos pecados dos seus antecedentes. Eles, com sabedoria humana, resolveram fazer aquilo que Deus disse para eles não fazerem. Eles disseram: aquilo que Deus quer, nós não queremos. Então eles vão para o Oriente. O texto diz do Oriente, mas pode ser para o Oriente. O que significa eles foram indo para o Oriente? Lembra, quando aconteceu o primeiro pecado, Deus colocou os querubins aonde? Ao oriente do jardim. Quando Deus amaldiçoa Caim, Caim vai para onde? Vai para o Oriente. Isso significa, essa figura bíblica significa sempre afastar-se do Éden, afastar-se do paraíso, significa caminhar na direção do pecado, para longe de Deus. E o texto diz, os homens no seu coração, eles intentam edificar para si uma cidade, eles seguem o modelo de Caim, para construir, para edificar a cidade dos homens. Isso depois vem a ser uma figura
na teologia muito forte. A cidade de Deus versus a cidade dos homens. E os homens, eles constroem a sua própria cidade. Babel reivindicava naquele tempo ser o centro do mundo. E ela se torna uma sátira da vanglória dos homens. Babel pode significar o portão ou a residência dos deuses. Agora, o autor do texto, ele faz essa paródia usando essa palavra Babel, que significa bagunçar, confundir. E eles acreditavam que o que eles faziam entrava no céu. Que pretensão. Aliás, essa é a história dos homens, queridos. Os homens, eles têm sempre essa pretensão. A pretensão de tomar a habitação de Deus, de tomar o lugar de Deus. E eles usam aqui a tecnologia a serviço do mal. O texto faz questão de dizer isso. Eles seguiram o mandato cultural, eles inventaram um negócio legal, que era fazer tijolo, cozer os tijolos, usar o betume como argamassa. E nós precisamos lembrar, essa história ela está sendo lida, ela está sendo contada para o povo que vai entrar na Terra Prometida. E o povo que saiu do Egito, uma terra dos descendentes de Cã, está indo agora encontrar-se com quem? Com os descendentes de Canaã, com os filisteus. Eles precisam entender a sua história, eles precisam saber de onde eles vieram e para onde eles estão indo. E a gente sabe depois, posteriormente, que os israelitas, as suas grandes construções, os seus grandes templos, eles são feitos de quê? Deus ordena que eles façam de quê? De pedra. Enquanto que no Egito eles tinham que fazer os templos de tijolos. Tudo tem relação no texto. Tudo tem uma conexão no texto. E aqui o homem, então, eles aprendem aqui que o homem é capaz de criar boa tecnologia para o serviço do mal, para tentar ser como Deus, para tentar chegar ao lugar de Deus. E nós sabemos hoje que as torres daquele tempo eram os chamados zigurates. Esses são zigurates, estão hoje lá na região do Iraque, alguns antigos, alguns reconstruídos. Esse seria um dos modelos. E a ideia de um zigurate era um tipo de pirâmide em forma de escada, que era para convencer os deuses a descerem aquela escada e entrarem no templo que ficava ali embaixo. Era o jeito deles convencerem Deus. Deus, vem cá, vem conversar com a gente e tal. Quem sabe a gente faz um acordo. Mas eles queriam invadir a cidade ou o lugar dos deuses. E aqui eles querem afrontar a Deus, construindo a sua torre para chegar no lugar de Deus, para dominar a Deus. O alvo deles, o quinto ponto, era tornar o seu nome grande. O seu nome célebre, era engrandecer o próprio nome, acima do nome de Deus. Era um desafio a Deus. E naquelas culturas, o nome tinha um valor muito grande. Você vê o seu nome associado a alguma coisa ruim, era uma desonra. O nome representa a pessoa, o indivíduo. Se alguém ofende o meu nome, ofende a mim. O que o homem queria era engrandecer o seu nome, era colocar o seu nome num lugar, numa posição, que ele fosse reconhecido enquanto ele estava vivo e que ele continuasse a ser reconhecido depois de morto, porque ele tornou o seu nome célebre. Assim fez Nimrod. Mas o seu alvo final era desobedecer a uma ordem direta de Deus. Como disse, a primeira bênção de Deus foi
fecundidade, multiplicação, domínio, sujeição e encher a terra. E aqui o homem diz: nós não vamos encher a terra. Nós não vamos fazer o que Deus nos ordenou fazer. Nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. E eles usavam um dom de Deus, que era a própria língua, para se manter unidos em torno do mal. Como é que você consegue vencer uma guerra? Você precisa convencer as pessoas que aquele é um inimigo comum. Se você conseguir convencer que o meu inimigo é o seu inimigo, você se ajunta comigo para combatê-lo. Nós fazemos assim, é o natural do ser humano. Então a gente se ajunta em nação, em tribo. Se alguém vem e ameaça o Brasil, nós aí viramos todos o quê? Cidadãos conscientes, respeitosos, amamos a nação. Se tiver uma guerra, todo mundo vira patriota. Se as pessoas forem convencidas de que o inimigo é comum. O homem se organiza em torno do mal, tendo a Deus e a sua ordem como seu inimigo, e desobedecem ao Senhor. Então, qual é o grande problema do ser humano, querido? O grande problema do ser humano é a sua busca de autonomia. É a sua separação de Deus. É a sua ideia caída, pecaminosa, de que ele pode viver sem o Criador do universo e fazer as coisas do seu próprio jeito. Então, a rebelião continua, mas Deus persiste. Deus insiste em dizer ao homem, em relatar ao homem que ele é criatura. E a maneira de Deus fazer isso é exatamente trazendo o seu juízo. Lembra que nós já tivemos até agora 3 situações imensas de juízo. A primeira situação de juízo foi o homem ser expulso do paraíso, separado de Deus. A segunda situação de juízo veio sobre Caim. A terceira situação de juízo veio sobre toda a terra, no dilúvio. E agora então vem a quarta situação de juízo. Deus traz o juízo sobre a humanidade, de uma maneira diferente, para reter o mal. Olha só como é que o texto se desenvolve. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Como eu disse, uma grande ironia. Deus olha do céu e é tão pequeno que ele precisa descer. Ele diz: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. O que essa expressãozinha quer dizer? Vai virar tudo conforme era antes do dilúvio. É só o começo, eles estão fazendo tudo de novo. O dilúvio não ensinou para eles a lição. Então agora eu preciso restringir o que o coração do homem intenta fazer. Essa é a ideia. Verso 7, vinde, desçamos e confundamos, façamos a confusão, para que um não entenda a linguagem do outro. Então, a primeira parte do texto nos mostra que Deus desce, como eu disse, muito baixa, muito terrena, muito carnal. Deus vem para investigar aquilo que os homens faziam, aquele zigurate, para ver aquilo que na verdade a Deus é insignificante. Para ver isso que os filhos do gênero humano fazem, que eles estavam construindo. Eles eram um só, então eles tinham todos esse sangue, esse parentesco, falavam uma linguagem comum, que era a fonte da sua unidade, e eles constroem essas coisas. Deus diz, eles vão fazer tudo de novo. Isso é apenas o começo. Eles vão repetir o padrão da maldade anterior. E é assim até hoje, né, irmãos?
Nós vivemos no século 21. Nós olhamos para a nossa história e dizemos assim, puxa vida, como somos civilizados. Mas nós vivemos num mundo de barbárie. Para pensar um pouquinho. Nós estamos vivendo aqui bem, queridos. Nós estamos vivendo bem aqui no Brasil. E às vezes nós somos afetados pela barbárie, mas tem milhões, milhares de pessoas ao redor do mundo que são afetados pela barbárie todos os dias. Quem imaginaria que em pleno século 21, por causa de uma série de guerras em busca do poder, e de homens tentando construir para si um grande nome, as suas grandes riquezas, nós veríamos um êxodo do Oriente para a Europa. E aí você vê as fotos, você vê as imagens, e você vê como o homem é bárbaro. Nessa semana, 2 casais de seminaristas aqui do nosso seminário foram assaltados. Levaram tudo. Inclusive tiro. Ninguém saiu ferido. Mas pensa, quando essas coisas nos afetam de maneira direta, você percebe que o mundo não tem lei. Que, na verdade, mesmo que a gente tenha uma lei escrita e mesmo que a gente tenha uma suposta segurança, quando a barbaridade do homem nos afeta, quando ela nos toca, nós somos imediatamente balançados. Você se sente inseguro, você tem medo, você fica com medo de sair nas ruas. A insegurança vem. É um mundo bárbaro. Isso porque Deus restringiu a maldade do homem. Então Deus diz, vinde, desçamos, confundamos. A linguagem é a mesma linguagem do capítulo 1. Lembra lá no capítulo 1, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, é o conselho divino. Aqui agora Deus diz, temos que dividir, porque o homem se reúne para o mal. E aí então o texto caminha para a conclusão dizendo, desta arte o Senhor Jeová os dispersou dali pela superfície da terra. Deus disse, não faz do jeito que eu mandei, eu faço vocês fazerem. E eles então cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem da terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície. Primeiro, é o Senhor quem dispersa. Ele faz fazer e cumprir a sua vontade. Na verdade, o que Deus está fazendo é reverter aquilo que os homens querem fazer. Ele inverte o processo. E aí então eles cessam de edificar porque eles não se entendem mais. Ou seja, Deus impede o crescimento da cidade dos homens. Deus traz a confusão para que o homem não possa mais cumprir os seus próprios intentos. Essa Babel que os homens criam, eles voltam a construir vez após vez. É isso que nós estamos vendo no mundo hoje, queridos. Nós olhamos e o mundo ao nosso redor, e às vezes a gente tem um certo orgulho do que a gente vê, né? Impressionante. Nós vivemos num mundo globalizado. Qual a tendência desse mundo hoje? Se você quer viver bem no mundo globalizado, você tem que falar uma língua. Uma língua. Senão você não consegue chegar nos lugares, ir aos lugares, ver os lugares. Nós estamos voltando a Babel. Nós estamos voltando a Babilônia. Nosso intento é reverter aquilo que Deus fez.
Não tenho a menor dúvida disso. A grande pergunta, então, é o que nós vamos fazer diante daquilo que nós entendemos a partir da Escritura. Primeira coisa que nós precisamos entender para fazer algo é que Deus é o Deus de todas as nações. Nós começamos o nosso culto cantando isso, sobre o Rei das Nações. Ele é Deus sobre todas elas. É Deus, segundo o autor, o Altíssimo, segundo o autor de Deuteronômio, que deu às nações a sua herança quando dividiu a humanidade. Determinou-lhes, segundo o apóstolo Paulo no capítulo 17 de Atos, determinou-lhes os tempos, os lugares onde pudessem viver. Eu tenho que viver tranquilo. A minha teologia, ou a teologia da Bíblia, é aquilo que tem que me dar a base sobre a qual vou viver. Eu tenho que viver tranquilo. Deus está no controle. Apesar de tudo que está acontecendo no mundo, Deus está no controle. Não tem nada fora do controle de Deus. Se você entendesse isso com profundidade, meu irmão, minha irmã, você teria metade das fobias que você tem. Ou talvez você não tivesse nenhuma. As nossas fobias, interessante, as nossas fobias, elas são fruto, em última análise, da nossa falta de fé. É por isso que a Escritura diz, o Senhor Jesus diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. O Senhor faz todas as coisas, Ele é o Senhor do universo. Ele veste a erva do campo. E Ele é seu Pai. Ele é o seu Salvador. Ele é o seu Redentor. Para que é que você vai ter medo? Para que você vai ter ansiedade? Mas tantas vezes nós somos tomados pela nossa falta de fé. Então, o que faremos? Reforce a sua boa teologia. Aprenda com a Bíblia, aprenda com a palavra de Deus. Ore diante de Deus, converse com Deus. Porque esse cântico que nós cantamos dizendo que Ele é o Senhor das nações, se Ele é o Senhor das nações, Ele é o Senhor sobre a sua vida, confie nele. Aprenda isso. Segunda coisa, o mundo precisa de divisão, é interessante isso. Porque quando o homem se une, ele se une para uma depravação terrível. E eu acredito sinceramente que esse projeto de globalização, ele é o caminho para Babel. Nós construímos com os nossos tijolos contemporâneos, com a nossa tecnologia de hoje, a habilidade, a capacidade de fazer proliferar o mal, de mostrar a nossa arrogância. Eu não vou dizer com todas as letras, e vocês sabem, eu não sou desses de teoria da conspiração, dessas coisas que existem por aí, mas eu fico olhando para as Nações Unidas, é aquele prédio lá em Nova York, e me perguntando se aquilo não é a nova Torre de Babel. Já parou para ler os documentos das Nações Unidas? Impressionante. Como tem coisa que é essencialmente anticristã. É uma humanidade movida pela mesma arrogância dos habitantes de Babel. Uma louca megalomania de um homem que quer tomar o lugar de Deus. Porque tem medo da sua vulnerabilidade. Mas não quer crer em Deus. Vamos pensar em algumas dessas coisas. Qual o grande lema do conceito de unidade, por exemplo, nas Nações Unidas, nas alianças humanas? Paz, não é? Primeiro, não resolvem nada.
Mas o pior, eles querem paz sem o príncipe da paz. Percebem a ironia? Eles querem a paz sem o príncipe da paz. Nós, irmãos, temos a mensagem do príncipe da paz. E às vezes nós ficamos calados, nós não falamos sobre o príncipe da paz. Às vezes nós nos engajamos e adentramos esses projetos humanos e arrogantes. Isso faz parte do nosso humanismo. Outra coisa que é profundamente afetada por isso é a nossa visão da cidade. Nós vivemos em um dos maiores centros urbanos do mundo. Como eu disse lá no começo, São Paulo é um lugar que impressiona. E Deus, queridos, Ele nos chamou para amar São Paulo. Mas não da forma como os homens amam. Porque, afinal de contas, essa é a cidade dos homens. Às vezes eu fico olhando algumas coisas no jornal, na televisão, nas mídias sociais. Elas parecem tão absurdas, porque parece que a gente vive num outro mundo, que a gente se recusa a crer. Mas vamos parar um pouquinho para pensar na cidade dos homens. Na grande cidade dos homens, queridos, existe comércio de gente. Você sabia que nesse momento aqui na nossa cidade tem gente, pessoa, indivíduo que tem nome, sendo vendido. E tem gente comprando. Nesse exato momento em que nós estamos aqui confortavelmente reunidos, pela graça de Deus, tem gente vendendo o seu corpo. Homens, mulheres, crianças. Coisas que a gente quer evitar, né? Não quer nem saber. Mas que são, até hoje eu nem sei, antigamente eram publicadas no jornal. Classificado de gente vendendo o corpo. Parece que hoje essas coisas acontecem, né, naquilo que eles chamam de internet profunda. Se comercializa de tudo nesse lugar. Tudo. Gente, órgãos humanos. Então eu não posso amar essas coisas, mas é no meio dessas trevas que eu faço como Abrão. Eu fico aguardando a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto, o edificador, que é diferente de Babel. Mas no meio dessas trevas eu trago a luz, pregando o Evangelho de Cristo. Então, não deixe de pregar. Outra coisa importante a raiz da nossa idolatria pecaminosa. Eles construíram Babel para engrandecer o seu nome. E hoje nós queremos engrandecer o nosso nome. De alguma maneira, de algum jeito, eu quero deixar a minha herança, eu quero deixar o meu legado, eu quero que as pessoas me... Nada disso, queridos, nós temos que deixar o nome de Cristo. Quando eu deixo o nome de Cristo, aquele que Deus exaltou sobremaneira, aquele que recebeu o nome que está acima de todo nome, eu esqueço do meu nome. Porque eu quero o nome de Cristo exaltado. Porque a esse nome se dobra todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, quando você estiver no mundo, no meio do mundo, lembre-se de falar desse nome. Lembre-se de confessar esse nome. Lembre-se de dizer que Jesus Cristo, esse é o Senhor, e que isso honra e glorifica o nome de Deus Pai. Isso vai engrandecer a cidade de Deus.
essa que nós almejamos, essa que nós esperamos. E por último, nós aprendemos uma coisa linda aqui. Lá em Babel, a língua única funcionava como um instrumento de unidade. Deus causou a divisão, não foi? Mas nós temos um episódio na Bíblia no qual Deus reverteu a divisão. Qual foi? Pentecostes. Foi isso? Atos capítulo 2 é a reversão de Babel. É Deus derrubando a cidade dos homens para construir a cidade dele, o reino dele, que vem por meio do seu agente, que é a igreja. Na igreja nós encontramos unidade. Olha lá o que diz em Atos 2, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém homens piedosos, vindo de outras nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Isso só acontece na igreja. É o único lugar no mundo onde os homens não se reunirão para fazer crescer o mal, mas eles vão se reunir para fazer crescer o nome de Cristo. Isso é tão tremendo. Essa igreja espalhada no mundo inteiro, falando de um só Senhor, um que abre a porta do céu para a gente conversar com Deus, para a gente falar com Ele. E a certeza, queridos, que no final, essas coisas aí vão acontecer. Verso 2 de Apocalipse 18. Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e o esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela participou. Você tem que ter a certeza, a convicção mais absoluta e plena de que Deus vai trazer juízo. Babilônia vai ser julgada. E eu não quero me encontrar nos portões de Babilônia. Eu quero me encontrar no lugar santo de Deus, separado de cada uma dessas coisas. E nesse tempo, nesse dia, nessa hora, todos vão reconhecer essa verdade desse hino. Não há lugar no mundo que não se chame teu. Criador de todo povo, língua e nação, infindo é o teu reino em toda a terra e céu. Pai, Filho e Espírito, ouve a nossa adoração.